que aí eu posso sair, voltar e trazer o material se for o caso. Galera, eu queria conhecer aonde é você que está assistindo essa aula. Então, enquanto eu vou passar aqui alguns comentários, algumas instruções, algumas orientações, vai colocando aqui de onde você é, de onde você está assistindo essa aula aqui. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para você também, porque você dedicou um pouquinho de tempo agora de noite. Eu já fiz essa aula de noite justamente porque a maioria das pessoas consegue assistir à noite, não durante o dia. Então, parabéns para você que dedicou ali uma horinha e meia, talvez 2 horas, para estudar um pouco, para fazer melhor, para aprender algo que você possa usar no seu dia a dia para fazer a sua tarefa mais rápido, para fazer melhor, para diminuir retrabalho, enfim. A gente vai falar sobre muitas coisas hoje, a gente vai discutir muitas coisas, e se na aula de hoje você aprender uma coisa, cara, eu estou feliz, eu atingi o meu objetivo. Se você aprendeu uma coisa ou se você tirou uma dúvida, para mim tá ótimo, tá tudo certo, parou por aqui, né? Bom, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera dando boa noite, galera, boa noite mesmo. Bahia, pô, Bahia tá sempre em peso aí, Bahia sempre por aqui. Benedito, pô Benedito, muito conversamos pelas dúvidas lá na plataforma. Quem é aluno como o Benedito pode mandar suas dúvidas pela plataforma, a gente vai conversando por lá, esclarecendo todas as dúvidas. E o Benedito, eu me lembro que a gente conversou bastante lá pelo chat, tirou muitas dúvidas, maravilha. Matipó, show de bola. São Paulo capital, legal. Bahia. Canutamá, maravilha, legal galera, legal mesmo. Bom, vamos lá, aqueles recadinhos rápidos de sempre, então, enquanto a gente vai se aquecendo. Eu também estou me aquecendo, acabei de vir de um feriado, então hoje para mim é como se fosse uma segunda-feira, a coisa é um pouquinho devagar. Recado número 1, pô, novembro é mês de promoção, é mês de Black, e aqui na Fiber School não é diferente, a diferença é que nós chamamos de Black Fiber. Então, nesse mês de novembro, a gente preparou uma coisinha um pouquinho diferente. Nós preparamos um passaporte da Fiber School. Então, na verdade, o que acontece? É um passaporte que você tem acesso a todas as formações da Fiber School por um valor muito em conta. Pelo valor de uma formação, você tem acesso a todos os nossos cursos, a todas as nossas formações. O acesso que você tem, só para você ter uma ideia, eu vou compartilhar minha tela com você aqui, mas o acesso que você tem é a essa tela que você está vendo nesse momento. Essa aqui, caso você não conheça, é a plataforma da Fiber School, é uma plataforma recente que nós atualizamos a nossa plataforma há alguns meses. Então aqui a gente tem lá a formação do Projetos FTTH, nós temos as aulas semanais do Projetos, que é como essa aqui, nós estamos na aula 35, tem todas as outras aulas que quem é aluno pode assistir, quem não é aluno, essa aula já saiu do YouTube e é exclusiva para alunos. Formação de projetos FTTH 3.0, que vem desde o básico da fibra ótica, cálculo de potência, um método para desenvolver projeto, ferramentas e aí por aí vai. Formação do técnico IoT, que é aquele cara que faz a ativação do cliente, da CTO até o Wi-Fi da casa do cliente. A formação de fusão e certificação de redes, que é aquele cara que constrói a rede. Sabe aquele cara que lê o projeto e constrói a rede? Está aqui. É a formação de fusão e certificação, e depois os nossos cursos rápidos, como atendimento encantador, o fibra óptica do zero, Wi-Fi Premium, enfim. Então o passaporte da Fiber School é tudo isso aqui. Eu não sei nem dizer para você quantas horas são de formação. Deixei um link para você da nossa Black Fiber, que é essa página aqui. Caso você tenha alguma dúvida sobre o passaporte Black Fiber, tá tudo escrito aqui, quais são os cursos, valor, link, tá tudo certinho aqui nessa página. Importante, a Black é no mês de novembro, então até o final de novembro tá valendo. Depois disso não tem mais valor de Black, tudo volta ao seu valor normal e não tem mais, na verdade, o produto passaporte da Fiber School. Semana que vem tem uma aula bem legal também, uma aula bem interessante, que é justamente sobre o passaporte, sobre as formações, sobre os caminhos, sobre o mercado. Então a ideia da aula que vem é a gente explodir um pouco, falar um pouco mais sobre as possibilidades, porque às vezes a gente está procurando uma evolução dentro do provedor de internet, mas não sabe para qual área ir. E o provedor de internet tem muitas áreas, tem o cara que projeta, o cara que constrói, o cara que ativa cliente, o cara que vende, o cara do suporte, tem tudo isso.
Então a ideia da aula que vem é falar sobre o mercado, sobre essas possibilidades, explicar sobre as formações, como as formações se encaixam no mercado em si. Então esses eram os recadinhos rápidos antes da gente começar a nossa aula de tira dúvidas propriamente dito, tá, pessoal? E vamos lá. Eu não preparei um roteiro para a aula de hoje, porque é uma aula de tira dúvidas. Então agora é aquela hora que você coloca aí no chat, bota em letra maiúscula dúvida ou hashtag dúvida e escreve sua dúvida logo na sequência, aí fica fácil de eu enxergar aqui sobre a sua dúvida e aí a gente vai navegar. Poxa, só para você ter uma ideia do que eu preparei aqui, enquanto você escreve a sua dúvida aí, eu tenho OLT, eu tenho fonte emissora de luz, eu tenho um conversor de mídia aqui também, Power Meter comum, Power Meter POM, ONU, deixa eu ver aqui, ó, cordão, alinhador, splitter, módulo B+, módulo C+, várias fibras, vários cabos, enfim, eu tenho bastante coisa aqui para a gente montar a nossa aula de hoje. Então vamos lá, coloca aí a sua dúvida, bota hashtag dúvida e vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá? Eu dependo de você colocar a sua dúvida hoje para a gente começar a nossa aula. Uma coisa legal sobre essa aula é que muitas vezes eu passo um conteúdo e no finalzinho a gente tira algumas dúvidas, fica lá uns 10 minutos conversando, tirando dúvidas e muitas vezes a aula termina e quem está assistindo não conseguiu tirar a dúvida. Então uma coisa legal da aula de tira dúvidas é que a gente tem lá 1 hora e meia para tirar dúvidas, para olhar o chat e para interagir o máximo possível. Beleza? Eu estou enrolando aqui porque eu sei que você leva um tempinho aí para colocar a sua dúvida, não tem problema, não tenho hora para ir embora hoje, não tenho hora. Olha só, a galera da Bolívia, poxa, que legal, cara, volta e meia tem Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai, Angola, também tem bastante aluno que aparece aí de Angola, legal, legal. Então vamos lá, a hora que pintar a primeira dúvida aqui a gente começa respondendo. Lembrando que é o seguinte, galera, ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é entender, poxa, o cenário, a norma, as boas práticas, trazer isso para o nosso papel aqui, trazer para a prática e discutir qual que é a melhor decisão. Tem coisas que existe o certo, tem coisas que existe o errado e tem coisas que você tem que aprender a decidir o que vai ficar melhor para você, para a sua rede, para o seu projeto, para o seu dia a dia. É isso que a gente vai girar então a nossa aula em torno disso, né, em torno dessas discussões. O que eu não souber, Google, a gente pesquisa, a gente aprende através de pesquisa também. E se alguma coisa ficar para trás, fica ligado nos stories que eu vou atrás da informação amanhã e coloco nos stories para não deixar nenhuma dúvida para trás. Bom, vamos lá. Dúvida, qual o melhor Power Meter para comprar? Lorivaldo. Bom, Lorivaldo, assim, é muito comum essa dúvida, Machado, qual Power Meter eu compro, qual OTDR eu compro, qual máquina de fusão eu compro, qual o melhor OLT, qual o melhor ONU, e é difícil responder essa pergunta por um motivo muito simples. Existem diversas marcas, existe um fator que é o fator qualidade, existe um fator que é o fator dinheiro, é o quanto você pode investir, tudo isso vai influenciar no seu poder de decisão, na sua decisão. Tudo isso vai influenciar na sua decisão. E aí eu costumo dizer o seguinte, que é bem melhor a gente ter um equipamento mais simples, mas dominar o equipamento, dominar a ferramenta, saber aferir o sinal corretamente, do que ter um Power Meter da NASA e não saber usar o Power Meter direito, ou ter um OTDR da NASA e não saber usar o OTDR de forma adequada. Então o primeiro ponto é dominar a ferramenta, tem que entender primeiro sobre a ferramenta. E aí eu vou contar para você uma coisa que o Machado faz na vida pessoal. Vamos supor, um tempo atrás eu comprei uma moto, eu gosto de moto, comprei uma moto nova um tempo atrás. Só que antes de comprar essa moto, eu comecei a ler, pesquisar, vi comentário, vi sobre as peças, vi comentário de proprietário, troquei uma ideia em alguns blogs, algumas coisas e decidi, cara, legal, gostei, é essa moto que eu quero e ponto final. Então quando eu tive a moto, quando eu recebi a moto, quando fui buscar, eu já sabia mais ou menos como é que era, algumas coisas que eu tinha que cuidar, algumas coisas que eu podia melhorar. E quando a gente fala de OLT, de ONU, de Power Meter, é igual, é a mesma coisa. Vai comprar, dá uma pesquisada, dá uma lida, conversa com quem
está usando, né? Com quem já usa vai ser a melhor opinião possível. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre diferenças de Power Meter. Vamos trazer esse assunto para cá, diferença de Power Meter. Muita gente pede uma prática de como usar o Power Meter POM, por exemplo. Isso eu ensino nos cursos. Todos os cursos eu ensino isso dentro da parte do fibra ótica do zero. Então tem no projetos, tem na instalação do técnico IoT, tem no fusão e certificação. E eu vou fazer também agora na aula de hoje. Bom, vamos lá. Esse Power Meter aqui, ele é um Power Meter muito famoso, muito comum, muito barato, tem diversas marcas, tem falsificados, tem outros que não são tão falsificados assim. Mas o que a gente precisa entender sobre esse tipo de Power Meter, que ele é um Power Meter chamado de Power Meter Universal, ou BBPM, um Power Meter de banda larga. O que isso significa? Significa que ele é um Power Meter mais genérico, ele é um Power Meter que a gente consegue aferir comprimento de onda, aferir sinal, aferir potência de diversas tecnologias. A gente pode selecionar vários comprimentos de onda aqui, que são as luzes que passam pela nossa fibra ótica, e que geralmente a gente não tem problema de conectorização nesses Power Meters, de compatibilidade de conectorização, porque a forma que ele faz a leitura é uma forma muito simples. Quando a gente coloca uma fibra aqui dentro, um conector aqui, a luz ela entra por uma espécie de túnel e lá no finalzinho do túnel tem um sensor que consegue entender, consegue fazer a leitura de quanto de luz está chegando naquele sensor. Esse tipo de Power Meter aqui é o Power Meter que a grande maioria dos técnicos, a grande maioria das pessoas tem. Power Meter comum de uma entrada. Esse tipo de Power Meter ele parte lá dos seus R$200, 150 talvez, 180, 200, 300, 400 reais, e vai até grandes marcas também, sendo o Power Meter Universal e o Power Meter de uma porta. Então vamos lá, pode ser que você tenha um de 150 a 200 reais como esse, pode ser que você tenha um Expo de 1.200, 1.500, 1.800 reais, um Viave, mas todos eles provavelmente, quando tem uma entrada só, vai ser um Power Meter universal, não vai ser um Power Meter seletivo, não vai ser um Power Meter POM. O Power Meter POM, como o nome dele já sugere, a função dele é aferir sinal de redes POM. Então o Power Meter POM ele tem uma coisinha muito boa, diferente do Power Meter comum, que é o seguinte: quando a gente pega uma ONU de um cliente, deixa eu desligar a ONU aqui para trazer aqui para a tela, mas quando a gente pega uma ONU, por exemplo, do cliente, ela recebe sinal, mas ela também envia sinal para a OLT, ela envia sinal para a central. Só que com um Power Meter comum, eu não consigo saber o quanto está enviando de sinal, porque o Power Meter comum ele só tem uma entrada. E se eu ligar o Power Meter comum direto com uma ONU, com um cordão aqui entre o Power Meter e a ONU, o Power Meter não vai receber nada de sinal nele. Isso acontece por um bloqueio, por uma proteção, na verdade, nos equipamentos previstos já em norma. Se uma ONU não recebe sinal, ela não vai mandar sinal também. É uma proteção para evitar que ela mande lixo para a rede. Então, qual a diferença entre os dois Power Meters? No Power Meter que tem duas entradas, uma das entradas vem o sinal lá da CTO, o sinal da casa do cliente, e a outra entrada a gente vai conectar o Power Meter com a ONU. O Power Meter ele faz uma ponte, ele faz um bypass aqui dentro, então ele vai passar o sinal de uma porta para outra, esse sinal vai chegar na ONU, se o sinal chegou na ONU, a ONU começa a mandar sinal também, e aí esse sinal que está retornando da ONU, ele consegue aferir a intensidade do sinal que está voltando. Vamos para a prática, tá? Vamos fazer o seguinte. Bom, eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha bancada eu tenho uma OLT com algumas portas. Aqui é uma OLT com 4 portas. Uma dessas portas eu vou conectar uma fibra. Deixa eu pegar uma fibra aqui. Deixa eu pegar uma fibrinha aqui que eu deixei separado já para a aula de hoje. E eu vou sortear essa primeira porta aqui. Beleza. Pluguei minha fibra nessa primeira porta. Legal. Vou pegar a outra ponta da minha fibra. Essa minha fibra está passando por uma bobina de 1000 metros e vou usar primeiro esse cara aqui. Então, vou ligar ele. Vou plugar essa fibra que vem da minha porta POM
e vou aferir a intensidade de sinal. Vou ajustar o meu power meter para o comprimento de onda correto, que é 1490. Deixa eu fugir do reflexo aqui. Que é 1490, que é o comprimento de onda que sai da OLT e vai para a casa do cliente. E aí meu power meter está dizendo que o sinal que está saindo da porta-pom é de 4,92 dBm positivo. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu não posso conectar direto o meu cliente. Se eu conectar, vai saturar o meu nível de sinal. Então eu vou pegar um splitterzinho aqui, por exemplo, de 1 para 8. Está aqui. 1 para 8. É 1 para 8. Vou pegar um splitter de 1 para 8. Já vou pegar dois de 1 para 8 aqui numa paulada só. Peguei dois splitters de 1 para 8. E eu vou fazer a seguinte conexão. Eu vou receber esse sinal que vem da porta-pom em um primeiro splitter de 1 para 8. Ou seja, esse meu primeiro splitter de 1 para 8, ele é meu splitter de primeiro nível. Vou conectar o sinal aqui, aquele sinal de 4,90 e alguma coisa positivo. E posso até conferir o sinal que está saindo. Ó, vou pegar aqui uma saída e vou conferir qual é o sinal então que sai desse meu splitter. Chegava 4 positivo, e agora está saindo menos 4,90 alguma coisa, menos 5. Beleza. Depois com outro power meter vai ficar melhor de visualizar na câmera, tá? Outra tela é melhor. Beleza. Na saída desse splitter, vou conectar outro splitter de 1 para 8, simulando a minha CTO. Então vou plugar aqui. E esse segundo splitter, vou conectar no nosso power meter. E o sinal agora que está saindo da nossa CTO, ou que talvez estaria chegando na casa do cliente, foi para menos 15,56. Deixa eu ligar aqui e ver se fica melhor. Menos 15, menos 16 dBm. É o sinal que chegaria lá para a casa do meu cliente. Beleza. Então eu aferi o quanto de sinal vai chegar lá na casa do cliente. Machado, como é que eu sei quanto de sinal é para chegar na casa do cliente? Para saber o quanto de sinal é para chegar lá, não tem mágica, não tem milagre, tem que calcular. E aí você tem que fazer o seguinte: verifica qual é a potência de transmissão da OLT. O sinal vai partir dela. No nosso caso, o sinal que está saindo da nossa OLT, a gente viu que era algo próximo a mais 5 dBm. Era mais 4 ponto alguma coisinha, vamos arredondar para 5. Então vamos lá. Está saindo o sinal de mais 5 e ele está passando por um splitter de 1 para 8. Pelo primeiro splitter de 1 para 8. Beleza. Depois desse splitter de 1 para 8, está passando por outro splitter de 1 para 8. E aí, na saída desse segundo splitter de 1 para 8, é onde nós conectamos o nosso power meter. Para saber o quanto deveria chegar aqui, a gente tem que fazer uma continha. Eu vou ter que considerar que eu tenho um conector na saída da minha OLT, eu tenho mais um conector na saída da minha bobina de 1000 metros, que já faz a conexão com o nosso primeiro splitter, eu tenho mais uma conexão entre os dois splitters, tem mais um conector aqui, e eu tenho mais um conector na saída da minha CTO e mais um conector aqui no meu power meter. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 conexões até chegar o sinal aqui. Cada splitter, aí eu vou olhar lá na colinha, mas cada splitter de 1 para 8, ele pode perder no máximo 10,5 dB, tá aqui ó, 10 dB e meio. Então vamos lá, qual conta que o Machado vai fazer aqui? Muito simples mesmo. Tá saindo mais 5, beleza. Quanto eu estou perdendo? Eu estou perdendo 1, 2, 3, 4, 5 conexões. Cada conexão pode perder no máximo 0,5. Então 5 conexões vezes 0,5 eu vou perder, então eu vou botar um sinalzinho de menos 2,5. O
que mais eu vou perder? Eu vou perder 10.5 do primeiro splitter e 10.5 do segundo. Então eu posso perder, aliás, eu vou perder 21 dB em splitters. Vou perder 21 no máximo em splitters. No meu cenário aqui eu tenho 1 km de fibra também e eu posso adicionar aqui que eu vou perder 0,25 dB nesse 1 km de fibra. Moral da história, deixa eu pegar minha calculadora aqui. O nível de sinal esperado lá no meu Power Meter vai ser mais 5, ó, acompanha comigo na calculadora aí, vai ser mais 5, que é a potência de transmissão da OLT, menos 2.5, que são as minhas atenuações de conexões, menos 21, que são as minhas atenuações dos splitters, e menos 0.25, que é a minha atenuação por distância. Então o pior sinal que era para chegar lá no meu Power Meter é menos 18.75 dBm. E no nosso setup a gente viu que chegou menos 15.40, menos 16 dBm. Perfeito, tá ótimo. Tá melhor que o meu cálculo, porque o meu cálculo é pessimista, é o pior caso. É o pior caso. 10.5 é a pior atenuação de um splitter de 1 para 8. Se eu pegar o datasheet do splitter de 1 para 8 que eu utilizei no meu cenário aqui, tá falando que tá perdendo, por exemplo, numa porta 9.72, 9.84, 10.08 e que na média esse splitter perde 9.8 dB por porta. 9.8 dB na sua divisão. Ou seja, não é um 10,5, a média dele é 9.8. Só aí a gente já tem 0.7, a gente tem um pouquinho mais de meio dB de diferença. São dois splitters. Só aí a gente tem 1 dB de diferença. Então por isso que a gente faz o cálculo no pior caso e depois a gente sabe que nunca pode chegar pior do que o pior caso. Legal, então com isso a gente sabe o sinal que está chegando lá para o cliente, mas a gente não sabe o quanto está saindo do cliente e retornando para a OLT. Vamos ver aqui então de novo no nosso setup. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa saída do meu splitter, nós acabamos de aferir, e eu vou conectar ele no Power Meter PON. Porém, para fazer isso com o meu Power Meter PON, eu tenho primeiro que fazer um ajustezinho aqui no meu setup para acertar as conexões. Porque o meu Power Meter PON, esse Power Meter PON aqui que eu tenho, ele é UPC. Então se eu simplesmente pegar o conector APC e plugar nele, eu vou ter erro, eu vou ter 3 dB de erro. Inclusive, vamos fazer isso aqui, vamos mostrar na prática isso. Às vezes a galera não acredita, vamos mostrar na prática então isso aqui também. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 medições, 1490, que é o sinal que vai para o cliente, 1310, que é o que vai voltar, e 1550, que eu não tenho nesse setup. Então, quando eu plugar agora a saída da minha CTO, vai mostrar um sinal aqui em 1490. Então, vou tirar esse mesmo sinal que estava com menos 15 ponto alguma coisa, menos 16, aqui, e vou plugar no meu Power Meter PON. O meu Power Meter PON está mostrando um sinal de menos 18.50 e menos 18.60, mais ou menos, ou seja, está dando um pouquinho mais de 2 dB de diferença na medição. Por quê? Porque ele é UPC e eu botei o conector errado. Vai dar diferente, eu perdi 2 dB nessa brincadeira. Agora eu vou botar o cordão certo, tá? Então, grava esse número, ó, menos 18.47. Legal. Vou pegar então mais um acoplador aqui, mais um alinhador. Vou plugar na minha saída APC, vou colocar no meu cordão e a saída UPC do meu cordão eu vou plugar no Power Meter. Legal. Olha só quanto está mostrando o sinal agora. Menos 15.13, menos 15.16, 15.14, enfim. 3 dB de diferença por conta do conector, que agora está com o conector certo, agora está com o conector UPC. Beleza. Por enquanto, o meu Power Meter ele não está mostrando nada em 1310, porque eu não pluguei ainda ao NU, que é a primeira medição aqui, 1310. O que eu vou fazer?
eu vou ligar essa ONU aqui. Porém, essa ONU, ela também é APC, ó, verdinho aqui, o conector dela. Então eu vou usar um cordão que seja APC, o lado que eu vou plugar na ONU, APC, e o lado que eu vou plugar no meu Power Meter, obviamente, o PC, para fazer as conexões certas. Pluguei, e olha só, continua zerado. Por quê? Porque eu não liguei a minha ONU. A ONU está desligada, está zerado. Beleza. Deixa eu botar uma coisinha embaixo aqui para não precisar ficar levantando. Não sei se vai dar certo. Aí, agora deu. Legal. Beleza, está zerado. Ok. Agora eu vou plugar a minha ONU. Eu quero que você observe o seguinte. Quando eu ligar a ONU, ela tem um processo de inicialização. E aí vai ficar piscando alguns LEDs aqui e vai ficar piscando esse LED POM em vermelho. Quando ele está piscando, significa que a ONU está em processo de sincronização com o OLT. Quando ele para de piscar esse LED e não fica mais vermelho, significa que sincronizou. Quando parar de piscar, é quando vai aparecer o sinal aqui no Power Meter. Então, eu vou ligar a nossa ONU e vou ligar também de novo a tela aqui do nosso Power Meter. E a gente vai ver isso tudo que eu falei acontecer. Então a ONU está inicializando, daqui a pouquinho começa a piscar. Piscar não, perdão, ele fica como loss. Fica como loss. Depois que apaga o loss, ele vai começar a piscar o POM e vai sincronizar. Por enquanto, está zerado aqui o nosso Power Meter. Vamos ligar de novo aqui. Ao vivo é isso, né? Ó, começou a piscar o POM, azulzinho aqui, significa que está sincronizando e não aparece sinal. Daqui a pouquinho vai parar de piscar. Ó, vai parar de piscar, para de piscar, sincroniza. E aí ele vai mostrar um certo nível de sinal no nosso Power Meter. Parou de piscar e ele mostrou aqui. Deixa eu ligar de novo a tela. Poxa, podia ficar ligado por mais tempo isso aqui. Mais 2.5 dB, ou seja, essa ONU está recebendo menos 15.29 e ela está mandando mais 2.49. Olha que importante essa informação aqui, ó, 2.49. Com essa informação e sabendo a atenuação da rede, a gente consegue saber quanto de sinal é para chegar no OLT. Vamos fazer essa conta? Olha só. Eu tenho aqui agora mais 2.5, que é o que manda sinal para o OLT. E aí a minha conta, ela vai ser o seguinte, dá uma olhadinha aqui no meu calculador de novo. Vai ser 2.5, que é a potência de transmissão da ONU, menos 2.5, que são os meus conectores, né? As minhas conexões são as mesmas que o sinal vai passar indo ou vindo, menos 21 dB, que é a atenuação dos splitters, menos a atenuação em 1 km, que nesse caso vai ser 0,2,5, vamos de novo, 2.5 que sai, 2.5 positivo, menos 2.5 de conectores, vai dar 0, menos 21 dB de atenuação dos splitters, menos 0.35 dB, que é a atenuação em 1 km. É para chegar um sinal na minha OLT, voltando da minha ONU, de menos 21.35. Era para chegar aqui menos 18, né? 18 ponto alguma coisa, ou 17.18 alguma coisa, próximo a esse valor aqui. É normal existir uma diferença. É normal existir uma diferença. Isso é outra pergunta. Outra pergunta. Quanto pode ser a diferença? Depende. Depende da potência de transmissão da OLT e a potência de transmissão da ONU. Por isso que as potências são diferentes. Agora, o que não poderia? Não poderia chegar a 18 no cliente e chegar a menos 25 na ONU, na OLT. Por quê? Porque se chegar a menos 25, significa que a gente provavelmente tem algum problema na nossa ONU. Então, olha só, comecei a falar de Power Meter, dei uma volta lá na Lua e voltei para cá, né? Acabei falando muita coisa aqui e talvez eu tenha pego alguma outra dúvida que ia vir aqui daqui para frente, tá? Bom,
Dúvida, como calibrar o Power Meter? O Léo da Fibra perguntou. Léo, ótima pergunta. E cada Power Meter tem uma forma diferente. Então não adianta eu vir aqui e dizer, aperta esse botãozinho e esse botãozinho e esse botãozinho aqui para você calibrar. Não é isso. Essa não é a parte importante do negócio. A parte importante do calibrar é o seguinte. Deixa eu pegar aqui essa fibra do sinal. Vou deixar nesse Power Meter mesmo, que fica melhor de visualizar na tela. Tá? Deixa eu ligar aqui. Como que esse Power Meter sabe que essa luz é menos 15,14? Você já parou para pensar isso? Como que ele sabe que isso aqui é menos 15? Como que uma balança sabe o quanto é 1 quilo? O quanto são 2 quilos? Bom, para ele saber, ele precisa de uma referência. Ou seja, alguém tem que dizer para ele que essa luz que ele está recebendo é 5, é 4, é 2, é 3. Alguém tem que dizer isso para ele. Então, por exemplo, para você calibrar, você precisa ter uma fonte que você saiba qual é a potência da fonte. Pode ser a porta-pom, pode ser uma fonte emissora de luz como a gente tem aqui, eu já vou mostrar. Pode ser qualquer coisa, mas você tem que ter certeza da potência de transmissão daquela fonte. Tá? Por exemplo, essa fonte aqui. Essa fonte. Isso aqui é uma fonte emissora de luz, que ela tem, deixa eu ver aqui, 1310, 1550, tem esses dois comprimentos de onda nessa fonte de luz aqui. Então se eu pegar, deixa eu pegar um cordão aqui, deixa eu tirar algumas coisas, tirar esse aqui, vou tirar esse cordão, vou tirar 2 aqui, vou começar a limpar essa bancada aqui, porque senão eu vou me perder na aula de hoje. Vamos pegar um cordãozinho aqui, o PC dos dois lados, deixa eu tirar meus splitters aqui, pra cá, e fechar esse cara aqui porque eu não quero sujeira nos meus conectores. Aqui, beleza. Bom, vamos lá. Peguei minha fonte emissora de luz, peguei um cordão e peguei meu Power Meter. Vou ligar aqui, esse cara aqui, e vou ligar esse outro cara. Beleza. Quando eu coloco a minha fonte emissora de luz, ó, vou desligar ela. Desliguei minha fonte emissora de luz e o Power Meter aparece aqui como low, né, como lost, não tem sinal. Liguei minha fonte emissora de luz, ela está em 1310 e meu Power Meter está dizendo que a luz que chega nela é de menos 5,96. Essa minha fonte emissora de luz aqui, eu sei que ela manda de menos 5,5 a menos 6. Eu já usei ela diversas vezes. Cada vez que eu plugo alguma coisa pode ter uma pequena diferença e tem essa diferença de meio dB. Então nesse Power Meter aqui está dizendo que está dando menos 6, arredondando para menos 6. No meu outro Power Meter, e eu sei que os meus dois Power Meters estão calibrados, no meu outro Power Meter, em 1300, ele está dando um valor menor. Por quê? Porque na verdade, eu lembrei agora, esse Power Meter está calibrado para POM, tá? Quando o Power Meter faz um bypass, ele acrescenta uma perda nesse bypass, ele está calibrado por POM, então a calibração dele é diferente. Eu já eliminei esse bypass, digamos aqui, para não ter nenhum problema de enlace. Mas voltando aqui para a calibração, eu sei que é menos 6. Se é menos 6, eu posso pegar outro Power Meter, né, ou o Power Meter que eu vou calibrar, e eu vou ajustar ele. Eu tenho que apertar uma sequência de botões que eu vou dizer para ele que eu vou setar uma referência. E aí eu vou apertando lá o botão até dizer que aquele valor é 6 e aí eu salvo. Eu tenho um outro Power Meter aqui que eu não sei se está calibrado. Deixa eu pegar ele aqui. Está aqui embaixo. Eu não sei se esse outro Power Meter está calibrado. Não tem nem pilha, porque eu não ia usar ele hoje. Deixa eu fazer um transplante de pilhas aqui. E esse outro Power Meter, ele está inclusive sem o adaptador correto aqui, que inclusive muitos técnicos usam sem
o adaptador. Então, vamos fazer igual. Vamos fazer igual. Ó, esse cara aqui está dando menos 6. O meu outro power meter, deixa eu botar ele aqui na mesa. Meu outro power meter que está descalibrado, ele está dando 6,93, ou seja, esse cara aqui está errado. Então se você tem, por exemplo, um power meter que você tem certeza que está calibrado, como esse cara aqui, você pode aferir a potência em um determinado local, e aí você sabe que é 6, aí você vai no outro power meter e calibra ele até chegar no 6. Esse cara aqui eu não me lembro certinho a sequência, tá? Eu não me lembro certinho a sequência pra gente calibrar. Deixa eu ver se eu acerto aqui de cabeça. Não. Também não. Vou ver se eu acerto aqui. Não. Última tentativa. Também não, também não. Galera, esse modelo de power meter aqui, ó, caso você tenha esse modelo, prometo que amanhã nos stories eu faço a calibração dele, tá? Prometo pra você que eu faço a calibração dele amanhã nos stories. Eu realmente não peguei o manual aqui pra saber de cabeça, faz umas 4 semanas eu acho que eu calibrei eles e agora não sei dizer de cabeça. Beleza, Léo? Dá uma olhada nos stories amanhã, se esse power meter for igual ao que você tem, eu passo certinho qual que é a sequência de modelo, tá? Qual a sequência de botões. O Carlos perguntou o seguinte, tem algum cordão óptico para teste de caixas pré-conectorizadas? Sim, Carlos, existe, porque assim como a gente tem que aferir o sinal antes de fazer a instalação do cliente numa rede FTTH tradicional, a gente também precisa fazer numa rede pré-conectorizada. Então, na rede pré-conectorizada, você vai ter um cordão que uma das pontas é aquele conector do pré-conectorizado, que é um SC lá dentro, mas que tem um encaixe por fora, e a outra ponta dele vai ser uma ponta de um cordão tradicional. Então o que vai mudar é uma dessas pontas que você tem um conector aqui pré-conectorizado. Mas você precisa sim ter um cordão de teste. Pelo seguinte, de nada adianta você fazer a instalação do cliente, vai lá, coloca o power meter e deu menos 20, por exemplo, se você não sabe o quanto deveria dar. Se na CTO estiver dando, por exemplo, menos 17, na casa do cliente, o pior sinal que pode chegar é de menos 18, é 1 dB de diferença no máximo. Então, se na CTO está dando menos 17 e na casa do cliente deu menos 20, significa que alguma coisa não ficou boa, alguma coisa está errado, o drop sofreu uma atenuação, o conector interno foi mal feito, tinha sujeira na CTO, enfim, pode ter uma série de problemas. Então, o certo é ter um cordão de teste, existe sim um cordão de teste. A diferença é que provavelmente você vai ter que encomendar com uma empresa fabricante da CTO, Fibracem, Corning, Furukawa, enfim, o fabricante da CTO pré-conectorizada, ele vai ter o cabo também para te fornecer com as ponteiras certas, conforme a CTO e conforme o power meter também. Mas precisa, tá? Precisa sim. Dúvida, qual o TDR, custo-benefício, algum chinês confiável? Faz uma demonstração básica para nós. Rosedson, desculpa se eu pronunciei o teu nome errado, tá? Rosedson. Bom, OTDR. OTDR tem uma coisa muito legal, legal mesmo, e uma coisa que eu lembrei, digamos assim, nos últimos tempos. Eu já trabalhei bastante com OTDR, só que há anos atrás. E de anos atrás para hoje, muita coisa evoluiu nos materiais, eu acompanhei essa evolução dos materiais pelos projetos, pelas aulas e tudo mais, só que no OTDR eu estava um pouquinho atrasado, digamos assim, no meu conhecimento. E aí nos últimos meses eu comecei a estudar de novo, comecei a praticar de novo, eu gravei cursos de OTDR também, então nesse momento eu tive a chance de novo montar um monte de setup com OTDR e tudo mais. Inclusive eu estou comprando um OTDR aqui para nós, para a gente poder mostrar mais conteúdos todos os dias. Sempre que eu faço algum conteúdo de OTDR é que eu consigo com algum parceiro, com alguém, para montar setup. É um equipamento bem caro para a gente ter parado aqui na Fiber School. E o OTDR ele evoluiu
E isso é fantástico para o mundo POM, porque a evolução do TDR foi no mundo POM. Então antigamente a gente tinha que pegar um OTDR tradicional, digamos assim, e fazer um teste de uma rede POM, e muita coisa da interpretação estava na nossa cabeça, a gente era obrigado a saber fazer a leitura do traço perfeito. E hoje em dia não, hoje em dia a maioria dos OTDRs ele já tem inteligência para deduzir o que tem na rede. Então você faz a leitura e o OTDR ele vai supor que tem tanto de distância, que tem tais splitters, que tem tantas conexões, que o splitter é de 1 para 4 e 1 para 16, ou 1 para 8, 1 para 8. Ele vai deduzir isso conforme as atenuações que ele vai encontrando. Porém, você tem que saber sobre as atenuações que você pode encontrar para saber se está certo ou se está com problema. Um exemplo, numa aula, eu peguei e fiz a leitura de um OTDR de um setup e ele estava marcando como se fosse um splitter de 1 para 8 e 1 para 16. Só que no meu setup eu tinha 1 para 4 e 1 para 16. O que aconteceu é que o splitter de 1 para 4, a conexão que eu fiz nele estava muito ruim, estava aumentando a atenuação, então quando passava pela conexão e mais a atenuação do splitter, como estava muito alta, essa atenuação estava lá perto de 10 dB, ele acreditava que era um splitter de 1 para 8. Então a leitura por ele estava certo, não tinha problema. Só que na verdade tinha problema sim, porque era um splitter de 1 para 4 e mais um splitter de 1 para 16. Então, indiferente de OTDR, indiferente de marca, você tem que saber o que você vai certificar. Certificar, na verdade, o que é certificar? É você validar se algo está certo como deveria ser. E se você não sabe como deveria ser, você não vai conseguir certificar. Uma coisa importante sobre os OTDRs é o seguinte: existe OTDR barato e existe OTDR caro. O OTDR caro tem mais tecnologia. O OTDR barato, geralmente, tem menos tecnologia. Quando a gente fala de OTDR, tem duas marcas muito fortes, que essas marcas têm uma tecnologia chamada multipulso. Ele manda vários sinais, vários comprimentos de onda, o OTDR tem muita inteligência, faz muito cálculo e ele consegue supor qual é a tecnologia. Estou falando de Exfo, que foi quem patenteou essa tecnologia, e estou falando de Viave, que é quem usa também essa tecnologia e paga uma certa patente aí para a Exfo. São essas duas marcas que têm essa tecnologia de multipulso e essas duas marcas custam um pouquinho mais. Os outros OTDRs que não têm multipulso, a leitura dele é um pouco mais simples de se fazer. Um pouco mais simples não, ela é mais complexa de se fazer. O OTDR é mais simples, ele faz menos testes. E aí acontece uma coisa muito interessante. Se você pegar um OTDR bem comum, bem simples, Xing Ling, que não tenha uma leitura de multipulso, você precisa conhecer muito bem sobre o traço. É o que acontecia comigo há 5, a 6, a 7, a 8 anos atrás, quando eu pegava um OTDR que existia tradicional. E quando você pega um OTDR POM, um OTDR que tenha multipulso, cara, você precisa conhecer menos. A verdade é essa. A leitura fica muito mais fácil. Você não precisa conhecer tanto assim para fazer a leitura. Você tem que conhecer o cenário, mas você não precisa dominar tanto a ferramenta. Então hoje, o momento é esse, tá? Então se você tem uma equipe afiadíssima, sabe fazer leitura, sabe das atenuações, sabe do projeto, sabe fazer o cálculo de potência, você até pode ir para um OTDR mais simples. Vai demorar mais para fazer a leitura, mas a equipe tem condições de fazer a leitura. Agora, se você tem uma equipe mais simples, uma equipe que não domina tanto sobre o cálculo de potência, que entende menos sobre o dimensionamento, que não tem tempo para ficar fazendo continha e analisando um problema por muito tempo, o ideal é que você realmente faça um investimento maior e entre no mundo desses OTDRs mais completos, porque você vai ganhar tempo com esses caras. É impressionante, tá? Então, essa é a minha opinião sobre OTDRs. Essa é a minha opinião sobre os OTDRs. Tá? De nada adianta um grande OTDR se a gente não souber como fazer a leitura. Sobre sinais, o Deverson Oliveira perguntou sobre as medições de potência na saída de OLT, primeiro nível e tudo mais. Bom, eu estou chegando agora nessa pergunta, mas eu imagino que eu tenha respondido ela quando eu cheguei lá quando eu comecei a nossa aula com a primeira dúvida, que era sobre o Power Meter. Acabei falando de Power Meter POM e acabei montando aquela pequena conta que a gente viu aqui, tá? Mas os sinais é muito simples, cara. Desenha a topologia, pode ser de forma grotesca, como eu fiz aqui. Desenha a topologia, coloca os valores de atenuação,
pega a potência, subtrai tudo que você vai chegar no nível de sinal. Ah, Machado, eu quero saber o nível de sinal desse splitter aqui. Poxa, qual é o nível de sinal que eu vou ter aqui nesse splitter se eu colocasse o meu power meter aqui? Se eu colocasse o power meter aqui, por exemplo, a conta que eu iria fazer, ela seria a conta de 5 positivos saindo da OLT, menos 1, 2, 3, 4 conectores, então menos 2 dB de conectores, menos 10.5, que é a atenuação desse splitter aqui, e menos a atenuação de distância, vamos supor 1 km, menos 0.25 dB. Então o sinal que a gente deveria ter na saída do primeiro splitter é de menos 7.75, que foi mais ou menos isso que a gente validou quando eu coloquei o power meter no primeiro splitter que a gente fez no nosso setup. Então é isso. Por onde você for caminhando com o power meter, você faz a conta do que atenua até chegar lá. Menos 0.5, 0.5, 10,5, 0.5, 10,5, 0.5, 0.5. Pronto. O negócio é ir fazendo essas continhas. Importante. Vai aferir o sinal que está indo para o cliente. O sinal que vai para o cliente, quando a gente fala de EPON e quando a gente fala de GPON, o sinal que vai para a casa do cliente, ele sempre 1490 nanômetros. Indiferente de marca, sempre é 1490. O sinal que vem do cliente e volta para a OLT, quando é EPON e quando é GPON, sempre 1310 nanômetros. Esses são os comprimentos de onda que você vai utilizar para uma rede GPON e para uma rede EPON também. Sempre esses comprimentos de onda. Lembrando que para aferir o 1490, você vai usar um power meter comum. Para aferir o 1310, você vai precisar de um power meter PON para aferir lá junto ao NIL quanto de potência de transmissão ele está mandando para o setup. Sempre são esses comprimentos de onda, tá? E aí às vezes eu vejo a galera postando foto assim de um power meter mostrando um sinal de menos 15 e colocando uma musiquinha nos stories, né? Porém com 1310 como comprimento de onda. Poxa, aí não adianta, né? Não adianta aferir com o comprimento de onda errado. Sempre 1490. Se você tem um colega que diz que é 1310 e dá no mesmo, besteira, ele está errado. Vai lá, dá uma pesquisadinha, mostra uma aula para ele, mostra um conteúdo para ele e o certo é 1490. Duvida? Beleza, pega então um SFP de GPON, pega um SFP de GPON e dá uma olhadinha no modelo. Vai dizer aqui, modelo XYZ, blá 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 blá. E aí você vai pegar aquele modelo, coloca no Google, você vai encontrar um documento chamado datasheet. O datasheet diz todas as informações técnicas desse cara aqui. E lá está dizendo que ele manda sinal em 1490. Então se ele manda em 1490, você tem que aferir em 1490. Simples assim. Vamos lá. Perdi aqui, voltei, beleza. William, como fazer o cálculo da rede desbalanceado? Estou com a seguinte situação. Tenho duas CTOs para um lado, para um lado diferente. Beleza. William, essa tua pergunta é uma perguntona mesmo, tá? Mas é uma pergunta muito boa, muito boa. E vamos entrar aqui no desbalanceado agora, antes da sequência, que eu tenho certeza que tem mais dúvidas sobre desbalanceado no decorrer aqui que eu não vi ainda, né? Desbalanceado sempre é assunto de aula. Desbalanceado sempre tem discussão sobre o desbalanceado. E ao longo do tempo eu bolei uma forma muito fácil de fazer a conta da rede desbalanceada. Lá no início, poxa, eu achava difícil pra caramba. Fazia conta e não conseguia entender direito e fazia. E cada vez que eu fazia a conta dava um valor diferente. E aí com o passar do tempo eu comecei a observar que, cara, tinha uma outra forma de fazer a conta que ninguém me ensinou, que eu não achei em lugar nenhum, nenhum material, nenhum vídeo, não achei nada. E desde então eu comecei a fazer a conta daquele jeito. Claro que eu validei muito bem, eu vi que a conta batia, dava certo. Conversei com outros profissionais da área, todo mundo concordou que fazia sentido e eu comecei a ensinar a fazer dessa forma, que é a forma que eu vou ensinar para você agora, tá? Para fazer a conta, dica número 1, não vai fazendo a topologia e a conta ao mesmo tempo que vai dar besteira, vai dar besteira. Então primeiro momento é você
fazer o dimensionamento dos splitters desbalanceados. O que é isso? É você definir qual é a sequência. 1090, 1585, 3070, enfim, é você definir qual é a ordem aí da cascata para depois você fazer a conta. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que para essa primeira conta, para fazer uma conta fácil, digamos assim, porque eu estou preocupado que você entenda a lógica. Entenda a lógica da conta, tá? Vamos supor que a gente tenha 4 CTOs de 1 para 16, tá? 16, 16, 16 e 16. Vamos supor que eu tenho um ramal e nesse ramal eu vou fazer 64 clientes por porta. O que isso significa? Significa que eu vou chegar com uma fibra até a primeira caixa. Na primeira caixa eu vou ter um splitter de 1 para 2 que alimenta a própria caixa e que a outra saída manda sinal para a próxima caixa. Quando chegar na segunda, eu vou ter mais um desbalanceado para a segunda. Quando chega na terceira, mais um desbalanceado para atender a terceira. E esse splitter desbalanceado da terceira, ele vai mandar sinal para a última também. Lá na última, no meu cenário, eu não tenho mais desbalanceado porque tá ótimo assim essas 4 de 1 para 16. Isso foi o que eu decidi na minha topologia aqui. Legal. Meu objetivo agora é saber quais splitters utilizar. Qual é a sequência que eu vou utilizar? E não existe uma sequência pronta que serve para todo mundo, porque a gente tem distâncias diferentes, tem fusão diferente, tem a potência do LT diferente, tem conexões, enfim, tem várias variáveis, digamos assim, que influenciam no nosso nível de sinal. Então, a minha dica para você fazer o dimensionamento é o seguinte. Pensa que está chegando uma certa intensidade de sinal aqui, que eu vou chamar de 100%. Está chegando um sinal, não interessa quantos dB agora. Agora, no primeiro momento, não interessa. Não vamos falar de dB, vamos falar de percentual. Está chegando 100%. E esse 100% ele tem que ser dividido de forma igual para as 4 caixas, porque são 4 caixas de 1 para 16. Na teoria, se chegar ao mesmo nível de sinal na entrada, a gente vai ter o mesmo nível de sinal na saída, vai estar tudo muito parecido. Bom, se está chegando 100% e eu preciso dividir para 4, 100% dividido para 4 é 25%. Então, primeiro splitter, eu posso utilizar um splitter que seja 25,75. Por quê? Porque ele vai deixar 25% de luz para essa caixa e ele vai mandar 75 para as próximas caixas para a gente dividir depois o sinal delas. Beleza. Chegamos então na segunda caixa agora. Na segunda caixa, o sinal que chega, ele passa por esse splitter e passa pela saída de 75. A conta aqui agora ela é diferente. Só que para fazer a conta a gente usa a mesma metodologia, digamos assim. Que é pensar que você tem um sinal, que eu vou chamar de novo de 100%, porque eu não estou falando de dB. Só que esse meu novo 100% agora eu tenho que dividir para 3. Então vamos lá. Se eu tenho o meu novo 100% de luz e vou dividir para 3, 100% dividido para 3 dá 33,33333 para cada um. Não existe splitter 3366. Então a gente vai usar aqui ou um splitter 3070 ou um 3565. No meu caso aqui eu vou botar um 3070 mesmo. Beleza. 3070 na segunda caixa. Na terceira caixa, eu vou pensar de novo que eu tenho o meu novo 100% de luz, porque não interessa o quanto de luz está chegando. O que interessa é que eu vou dividir de forma igual para 2 nesse cara aqui. Então, o meu último splitter dessa sequência, ele pode ser um splitter balanceado, inclusive. Um splitter 50, 50, porque ele vai mandar a metade de luz para essa caixa e a outra metade para essa outra caixa aqui. Moral da história, 25, 75, 30, 70, 50, 50 é a sequência dessa topologia aqui. Para fazer o cálculo de potência, você faz o seguinte, você pega a potência de transmissão do LT e você começa a colocar aqui a atenuação de cada um dos splitters. Por exemplo, vamos olhar na tabelinha aqui, ó.
o splitter 2575, que é o primeiro, uma das saídas atenua 6.95 e a outra 1.7. Essa saída que ele manda menos luz, ele vai atenuar mais. Então aqui ele vai atenuar 6.95 dB e aqui em cima ele vai atenuar 1.7 dB. O segundo, que é 3070, ele vai atenuar 6 dB aqui e aqui em cima, na outra saída, na saída de 70%, ele vai atenuar 1.9 dB. E o meu terceiro splitter, que na verdade é 50-50, ele pode atenuar 3.7 em cada uma das saídas. E agora você faz a conta. Poxa, está saindo com mais 5, chega aqui, eu perdi com 2 conectores, por exemplo, eu perdi 1, depois eu perdi 6.95, depois eu perdi 13.7 do splitter, você sabe quanto que vai chegar aqui. Quanto que vai chegar no segundo? Sai 5, atenua os conectores aqui, atenua 1.7, atenua agora 6, atenua 13.7 do segundo splitter de 1 para 16, você sabe quanto tem aqui. E aí você vai calculando caixa por caixa. Se esse ramal aqui fosse com 8 caixas, a lógica é a mesma. 100% de luz dividido por 8, 100% dividido por 7, 100% dividido por 6, e assim você ia indo caixa por caixa. Esse método aqui, tem uma coisa muito legal nesse método, o método Machado de fazer rede desbalanceada, cálculo de splitter desbalanceado, é que você pode fazer diversas topologias com esse tipo de cálculo também, que é exatamente o que veio na pergunta lá, tá? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui o cenário um pouquinho diferente, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma CTO de 1 para 16, eu tenho outra CTO, pensa que isso aqui é uma rua, tá? Então eu tenho uma de 1 para 16, 1 para 16, a outra CTO não está na sequência, vamos supor que a outra CTO ela está entrando nessa rua aqui e está um pouquinho mais adiante, 1 para 16, e a minha quarta CTO está aqui. Tá aqui. Eu tenho certeza que 90% dos provedores, se não mais, ia fazer uma fibra passando por aqui, mandando o sinal para cá, voltando com o sinal pelo mesmo caminho e continuando para cá. Eu tenho certeza. Agora, o problema dessa topologia é que esse sinal que vem e depois volta, se tiver um rompimento aqui, essa caixa também ia ficar sem internet. Agora, se eu tenho um sinal que passa aqui e dessa vem para cá, se tiver um rompimento aqui, essa última caixa continua funcionando. Então vamos fazer o dimensionamento desse aqui, tá? Que foi o que eu entendi da sua pergunta. Chegou no momento que eu tenho que mandar sinal para 2 caixas, tá? Até vamos complicar um pouquinho mais. Vamos botar mais uma aqui então. De 16. Ó, 2. Entrei numa rua com 2, tá? Bom, como que a gente faz essa conta? Estou ouvindo com o meu sinal, com o meu 100%, e nessa caixa aqui, eu preciso botar um splitter de 1 para 2 para atender a primeira caixa. Legal. Bom, agora, nessa topologia, eu coloquei 5 caixas de 1 para 16. 100% dividido para 5, o meu primeiro splitter, ele tem que ser um splitter 20-80. Ele vai deixar 20% de luz para esse e vai mandar 80% para a gente dividir para as próximas 4 caixas. Legal. Continuou e cheguei na minha segunda caixa. Na minha segunda caixa, agora eu tenho que mandar sinal, tenho que dividir esse sinal, na verdade, para 4 CTOs. 100% dividido para 4, esse meu splitter aqui, ele vai ser um splitter 25-75. Ele vai deixar 25% de luz para essa caixa aqui e 75% a gente vai dividir para as outras 3 caixas. A diferença agora é que ao invés dessa fibra vir aqui e eu botar um desbalanceado aqui e botar um desbalanceado aqui, para depois voltar para outra fibra e alimentar essa caixa, eu posso fazer o seguinte, logo na saída desse splitter desbalanceado, na bundinha dele, digamos assim,
eu posso mandar um sinal que vai vir para baixo e eu posso mandar um sinal que vai continuar para a última caixa. Junto nessa caixa aqui eu posso fazer isso. Quanto que tem que ser esse splitter aqui? Bom, esse splitter, ele tem que dividir sinal para 3 caixas. Então ele é um splitter que ele tem que mandar 30% para cada uma das caixas. Bom, para cá eu tenho uma caixa, para cá eu tenho 2. Então se ele tem que mandar 30% para cada caixa e aqui eu tenho 2, para baixo eu tenho que mandar 33, né? 33 e 66. Então para baixo eu tenho que mandar 66% de luz e para cá eu tenho que mandar 33. Então de novo, eu vou usar agora o meu splitter 30, 70 ou 35, 65. Vou mandar 30% para a última e 70% eu vou mandar entrando na rua, sinal entrando na rua. Chegou na primeira caixa, vou colocar um desbalanceado na primeira para iluminar ela e esse splitter vai mandar para a próxima. E esse cara aqui, na verdade, né, a gente já viu antes que ele pode ser um 50-50, porque ele vai dividir o sinal para 2 caixas iguais. Pronto, tá aqui. Eu entrei com um sinal suficiente só para 2 caixas. Eu não fui com um sinal pela fibra verde e voltei com um sinal pela fibra amarela para continuar, como a grande maioria dos provedores fazem. A grande maioria mesmo. Por desconhecer o cálculo de potência. A verdade é essa, é não dominar o cálculo de potência, é não entender a lógica do cálculo de potência. E o cálculo de potência diz muita coisa mesmo, muita coisa da nossa rede. Então tá aí, mais um dimensionamento de uma rede desbalanceada. Poxa, há pouco tempo atrás a gente fez uma aula só sobre desbalanceada, essas aulas são pesadas, digamos assim, e eu espero ter conseguido resumir aqui para você como fazer o dimensionamento. Então fez o dimensionamento dos splitters, legal, qual o próximo passo? É pegar o valor de atenuação e calcular o nível de sinal em cada uma das caixas. Se o nível de sinal ficou equilibrado, legal. Quando eu falo equilibrado é 2 dB, 3 dB de diferença entre o melhor sinal e o pior sinal do ramal desbalanceado. Se a diferença ficou maior do que isso, você vai ter que compensar alguma coisa nos splitters. Talvez você identifique que ao invés de 30-70, teria sido melhor utilizar um 35-65, por exemplo. Talvez você perceba que, como esse splitter está mais longe, aqui era melhor ter usado um 55-45. E aí você faz esse ajuste e calcula de novo. Mas, geralmente, fazendo o dimensionamento dessa forma, já dá o número certo, já dá o percentual certo do splitter que a gente tem que utilizar. Vamos lá, William, dúvida? Não, essa aqui foi o que eu respondi agora. Paulo Eric colocou o seguinte, dúvida, já existem OLTs com funcionalidade multi-tenant, posso conectar a distribuição de portas ONUs para um SP e outras para celular? Tá, entendi, tá? Existem OLTs já no mercado que suportam a virtualização. Então eu acredito que seja isso, a virtualização de OLTs. Ou seja, você tem uma porta PON e quando você liga uma determinada ONU, você pode dizer que essa ONU está na OLT virtual 1, 2, 3, 4, enfim, você tem OLTs virtuais dentro de cada uma das portas. Isso é uma coisa muito interessante para as redes neutras, aquelas redes que tem vários provedores que compartilham a mesma rede. Tem um cara que é o dono da rede, que nem provedor é. Esse cara montou toda a infraestrutura e dentro daquela rede, daquelas caixas compartilhadas, que geralmente são redes pré-conectorizadas também, cada provedor pode explorar o seu cliente tendo uma espécie de rede privada, digamos assim, dentro de uma infraestrutura compartilhada. Tá? Isso é algo extremamente inteligente, é algo novo, é algo seguro, é algo muito, muito bom mesmo, porque afinal de contas, todo mundo reclama de espaço no poste, todo mundo reclama de poste cheio, poste lotado, concessionária que não permite mais passar algum cabo, fazer algum projeto de compartilhamento em algum determinado trecho. Isso é problema em tudo que é canto do Brasil. E esse tipo de solução é uma solução inteligente para resolver esse tipo de problema.
É assim que se resolve esse tipo de problema, com uma infraestrutura compartilhada. É alguém construir uma rede para 100% de atendimento em todas as casas e aí vender, locar, fornecer essa infraestrutura para o provedor e o provedor continua fazendo muito bem aquilo que ele sabe fazer, que é conectar cliente na internet. Ele está focado em ativação de clientes. Tá? Dúvida? Cássio, como elaborar um projeto sem ser escama de peixe? Na minha cidade não é planejada por rua e tudo mais. Beleza. O que o Cássio perguntou é o seguinte: sempre que a gente faz uma aula mostrando como fazer um projeto e tudo mais, a gente tenta trazer um exemplo simples, para que você entenda a moral. Se eu vim com uma cidade muito maluca, você não vai entender nem a moral, vai estar preocupado em entender, não vai conseguir fazer o seu projeto também. Então, num projeto simples, o que a gente geralmente orienta? Tenha um backbone. Backbone é aquele cabo primário, é aquele cabo que traz sinal da OLT e que manda sinal para os ramais. Então, se você tem um backbone, você tem uma determinada cidade, se você conseguir fazer ramais que atravessam esse backbone, é uma coisa muito inteligente. Por quê? Porque fica uma rede clean, fica uma rede fácil de entender, fica uma rede enxuta, fica uma rede otimizada. Então, nesses pontos que o ramal cruza o backbone, é onde geralmente você tem uma caixa de emenda com um splitter de primeiro nível, que nós chamamos de hub. E esse ramal, a gente tem então as CPOs, podendo ser balanceado, desbalanceado, 64, 128, tanto faz. A ideia aqui é discutir a topologia. Então, isso é uma cidade planejadinha, que é fácil de fazer essa topologia espinha de peixe. Está aqui a nossa espinha de peixe, é mais ou menos isso. Porém, a maioria das cidades tem locais que não são planejados, então são aquelas ruas malucas, digamos assim. Quando a gente faz um projeto, tem uma coisa muito legal de projetos, eu amo falar de projetos, é que se eu pegar uma cidade, lançar um desafio, colocar na mão de 10 projetistas, eu tenho certeza que vão nascer 10 projetos diferentes. Porque cada projetista coloca aquilo que ele acredita, aquilo que ele estudou, ou deveria pelo menos fazer isso. Né? Então ele coloca cada projetista tem o seu toque, digamos assim. Tá? É como o arquiteto de uma casa, por exemplo. Bom, nem sempre a gente consegue seguir a mesma regrinha no projeto inteiro. Se você consegue fazer isso no projeto inteiro, legal. Mas se você consegue fazer isso na metade do projeto, paciência, a outra metade você vai tentar resolver o problema, você vai tentar dimensionar, tentando fazer o máximo possível disso aqui. Deixa eu procurar um projeto ligeirinho aqui no meu computador, para já compartilhar com você daqui a pouquinho, que é um projeto que eu me lembro agora de cabeça, que eu já fiz várias vezes, eu só não sei onde é que ele está agora, que é um projeto que tem essas ruas malucas, digamos assim, tá? E a ideia é mostrar para você que mesmo sendo um local com esse tipo de rua, a gente consegue fazer o máximo possível, digamos assim, desse tipo de topologia, tá? Cadê? Aula dos 3.000 clientes. Lotada. Achei. Aula 23, está aqui. Poxa, não está o projeto aqui, sacanagem. Sacanagem. Pera aí, galera, eu vou achar esse projeto aqui, tá? Aqui. Poxa, o meu... Aula ao vivo é isso, né, galera? E o meu buscador ainda agora aqui resolveu não achar os arquivos, mas vamos lá. Agora eu vou achar. Aqui. Achei. Talvez não seja a melhor versão, mas eu achei uma versão aqui para mostrar para você, tá? Então vamos lá.
Abrir no Google. Vamos, Google. Essa aula aqui, esse exemplo, é de uma rede com 3.000 clientes usando um backbone de 12 vias. Tá? E a ideia dele é o seguinte, é para mostrar um projeto descentralizado. Tá? Então o que eu tenho aqui, por exemplo? Vamos analisar um pouquinho esse projeto. Tá? Eu tenho um splitter de primeiro nível aqui que eu chamei de H6, que é o meu ramal 6. Não é uma cidade que eu consiga fazer espinha de peixe, olha aqui. Não é. Não é. Porém, o que eu tenho? Eu saio com um cabo aqui e eu atendo um ramalzinho pequeno com 3 CTOs para esse lado. Aqui eu atendo 3 CTOs para cima. Talvez eu poderia ter um splitter de primeiro nível aqui no meio desses dois a mais e atender tanto o ramal 6 quanto o ramal 5 aqui para cima. Eu poderia ter otimizado. Mas aqui eu tenho outro ramalzinho, aqui eu tenho mais um, aqui eu tenho um ramal que está conectado atrás de outro ramal. Então, por mais que a gente não tenha uma cidade que foi planejada, que tem um monte de ruas malucas, digamos assim, o quanto mais reto eu conseguir fazer os meus ramais, melhor. Melhor para quê? Melhor para desenhar, melhor para planejar, é melhor para a galera que vai fazer a instalação da rede também, porque é muito mais fácil construir um ramal reto aqui do que ficar fazendo um monte de curvinha, um monte de desenho maluco. E a premissa que eu acho a mais importante de todas é dividir o que é backbone e o que é ramal. Aqui no backbone não tem o CTO, não conecta CTO no backbone. CTO é no ramal mesmo. Por que isso? Porque, por uma boa prática, digamos assim, a CTO ele é um ponto vulnerável da nossa rede. Por boa prática não, por realidade do dia a dia, a CTO é um ponto vulnerável da nossa rede. Então a nossa caixa, ela está lá pendurada no poste e tem mais 3, 4, 5, 8 caixas no mesmo poste às vezes. E aí o técnico, quando vai subir na caixa dele, às vezes ele bota a escada na frente da sua caixa. Ele vai fazer a caixa dele, por exemplo, lá do outro provedor, mas ele, cara, às vezes ele vai dar uma espiadinha na tua caixa para ver se a tua caixa está bem feitinha, se tem alguma coisa aqui que você está fazendo que ele poderia fazer também para montar uma caixa melhor, ou para contar para os amigos que ele abriu essa caixa e viu que essa caixa está uma bagunça, enfim. Mas ele é um ponto vulnerável. Ou até mesmo quando você vai ativar o cliente, daqui a pouco o técnico vai abrir a caixa para ativar o cliente e a bandeja está quebrada, ela faz assim. Não fazer a abertura, por exemplo, acidentalmente, deixa eu abrir mais uma aqui, cara, às vezes pode arrebentar uma fusão. Então assim, é um ponto vulnerável. Imagina alguém abrir a sua CTO e derrubar o backbone, derrubar a metade da sua rede porque abriu uma CTO. Então o ideal é que no backbone a gente tenha apenas caixas de emenda, como essa aqui que eu também tinha deixado no cantinho. Por quê? Porque ela é mais robusta do que uma caixa CTO. Então o interessante, como boa prática, é não ter CTOs e não conectar clientes no backbone, pensando em segurança e pensando também em aproveitamento de fibra, porque cada fibra do backbone eu posso atender um ramal. Se eu tenho aqui 4 ramais, eu vou precisar de 4 fibras para iluminar esses 4 ramais. Agora, se eu tiver mais umas caixas CTOs aqui no meio, talvez eu vou matar outras fibras para iluminar essas caixas e eu não vou conseguir estender tanto a minha rede. Então o ideal é separar sempre, tá? Isso para mim é boa prática. É muito mais boa prática do que uma rede apenas espinha de peixe, digamos assim, tá? Vamos lá. Vamos lá. Perdi aqui, correu a minha barra, tá? O Rogério perguntou o seguinte, ó. O Power Meter novo, quando chega lacrado, já vem calibrado? Geralmente sim, tá? Mas é importante ficar esperto, tá, Rogério? Então, se você comprou um Power Meter e você já tem outro, cara, compara as coisas, né? Compara, poxa, esse aqui tá dando 15, esse aqui tá dando 16, alguém tá mentindo. Às vezes, você precisa de um terceiro Power Meter na parada para você entender qual tá mentindo, digamos. Se você faz melhor de 3, você faz um desempate aí para entender quem tá mentindo. Geralmente vem calibrado. Geralmente, tá? Importante, às vezes a galera acha que o Power Meter está descalibrado, mas na verdade ele não está descalibrado, ele está sujo. Porque geralmente
Ele fica aberto assim na maleta de ferramentas. Quem aí tem um power meter aberto na maleta de ferramentas? A maioria das pessoas, porque alguns power meters não vêm com tampinha como esse aqui. Esse aqui não vem uma tampinha grudado nele, que seja compatível com um SC, para ficar sempre fechado. É diferente desse cara aqui, esse cara vem uma tampinha, então ele induz o técnico a manter o power meter fechado. Então entra sujeira. E quando tem uma sujeira na fibra ótica, ele vai fazer a leitura errada. Então o certo é todo técnico ter um material para fazer limpeza de fibra ótica. Essa aqui é uma canetinha chamada canetinha Click. E esse tipo de canetinha aqui serve para conectores do tipo SC e também acopladores do tipo SC. Então é importante você periodicamente pegar os seus equipamentos e fazer uma limpeza na conexão dos seus equipamentos. Você pegar o cordãozinho, o conector de campo que você montou antes de conectar na ONU ou no Power Meter, o certo é você pegar, tirar a tampinha e fazer uma limpeza também, tá? Porque eu já vi muito cordão vir sujo de fábrica, eu já vi muito Power Meter sujo, eu já vi muita ONU suja também. ONU vindo de fábrica com sujeira. Você só vai conseguir enxergar a sujeira com o microscópio. Eu não preparei um microscópio aqui hoje, mas você só enxerga a sujeira com o microscópio. Então, é melhor ter uma boa prática de manter tudo fechado e limpar do que ter um microscópio para ficar fazendo a inspeção a todo momento. Tá? Então, cara, isso aqui é uma coisinha barata. 150, 200, 140 e geralmente é para 1000 limpezas. Né? Então, tem um nívelzinho aqui que você consegue acompanhar quando acaba a fitinha que passa aqui por dentro. Né? Mas é uma coisa interessante que eu acho básico aí para todo mundo ter na sua maleta. Tá? Olha só, próxima aqui, às vezes o chat corre e eu acabo me perdendo, tá, galera? Vamos lá, o Marcos perguntou o seguinte: tem como deixar a OLT no TX máximo se for mais 7 dB? Marcos, a gente não consegue entrar na OLT e dizer qual é a potência de transmissão que a gente quer que ela envie. Isso a gente conseguia fazer no rádio. No rádio a gente falava quantos miliwatts a gente queria que o rádio mandasse de potência. No mundo FTTH, no mundo óptico, não. O laser, ele tem um valor máximo e um valor mínimo, que depende conforme a classe dele. Se for B+, C+, C++, ele vai ter uma potência de transmissão diferente. Só que essa potência, além de não ser configurável, existe uma variação de módulo para módulo. Às vezes você pega dois módulos iguais, da mesma marca, do mesmo lote, e cara, um está mandando mais 5, o outro está mandando mais 5.2, e o outro está mandando mais 4.9. Sabe onde vai aparecer essa diferença? Lá na CTO. Se tiver meio dB de diferença entre uma porta e outro, e a tua rede for basicamente igual, por exemplo, 1 para 8, 1 para 8, 1 para 4, 1 para 4, esse meio dB vai acusar de diferença lá na CTO. Tá? Então por isso que é importante você aferir a potência de transmissão do laser, você documentar isso em algum lugar e monitorar. A OLT, quando você acessa ela pelo sistema de gerenciamento ou por linha de comando, geralmente tem as informações lá dos SFPs, todas as OLTs que eu já mexi tem essa informação, e aí você vai dar um show interface, show information interface GPON 1/1, por exemplo, ou show interface GPON 1/1 SFP information, ele vai dizer temperatura, potência de transmissão, e esse valor você consegue inclusive monitorar. Zabbix, Nagios, algum software nessa linha de monitoramento via SNMP. Então é importante você validar com o Power Meter quanto está transmitindo, assim como a gente fez logo no início da aula. Eu peguei o Power Meter, liguei direto na porta PON aqui, a gente viu que estava mandando mais 5, e é importante você documentar e monitorar em algum lugar, mas você não consegue configurar. Tá? Essa variação existe, ela é normal, de marca para marca isso muda, e isso é devido ao processo de fabricação do laser, qualidade do laser, enfim, não é algo que a gente consiga controlar. O Léo perguntou o seguinte: até quantas CTOs eu posso colocar em um ramal? Ou depende para cada topologia da rede e do cálculo de potência? Léo, você perguntou e já respondeu, né? Vamos lá. Quantas caixas CTOs eu consigo colocar no ramal? Sempre me perguntam isso, tá?
A quantidade de caixas depende de várias coisas. Primeiro, tecnologia. Por exemplo, se for uma rede EPON, a gente pode trabalhar no máximo com 64 clientes por porta-PON. Se for uma rede GPON, a gente pode trabalhar no máximo com 128. Existem alguns fabricantes de EPON que estão falando em 128 clientes por porta, tá? Mas no geral é 64 no EPON ou no máximo 128 quando a gente está falando de GPON. Essa é a primeira informação. Segunda informação que deve ser avaliada é a minha potência. Agora sim, potência. Se eu tenho potência para dividir para 124 e se eu tenho potência para dividir para 128. E aqui a gente tem um problema. Quando a gente fala de potência, a gente tem que entender que a gente vai perder sinal conforme o cascateamento dos splitters, conforme a distância, conforme a quantidade de fusão, conforme a quantidade de conectores. Então, quanto mais longa for a minha rede, eu vou perder mais sinal e com isso eu tenho menos sinal para gastar, digamos assim, ter um sinal com nível de qualidade, né? Ter um sinal com uma margem de segurança. Então, tendo essas informações e mais a informação número 3, que é a informação de banda, eu consigo definir quantas caixas eu vou colocar no meu ramal. Ah, Machado, por que banda? Pelo motivo muito simples, porque você tem uma capacidade da porta que você vai dividir para 64 ou 128, por isso. Então, se você vai trabalhar com um plano sem controle de velocidade, você tem uma rede GPON, minha sugestão é trabalhar com 64. Eu conheço várias redes que têm 64 clientes por porta, com porta-PON lotada, com plano sem controle, e está tudo certinho, não está tendo gargalo, não está tendo problema. 128, se a porta lotar, eu tenho dúvidas se funciona com esses planos. Então, sabendo isso, e sabendo também, lembrei de um quarto agora, que é a CTO, se é 1 para 8 ou 1 para 16, a gente consegue definir quantas caixas a gente vai ter por ramal. Por exemplo, vamos supor que eu defini que eu vou trabalhar com CTOs de 1 para 16 e eu vou trabalhar com 64 clientes por porta-PON. Se eu tenho 64 clientes por porta-PON e eu vou trabalhar com CTOs de 1 para 16, significa que eu posso ter no máximo 4 CTOs por ramal. 4 vezes 16, 64. Se eu vou trabalhar com 64 clientes por porta-PON e eu tenho CTO de 1 para 8, eu posso ter 8 CTOs no ramal. Porque 8 CTOs de 8 portas eu tenho 64 clientes. Agora, se a minha rede for uma rede para 128 clientes e as minhas CTOs forem CTOs de 1 para 8, significa que eu posso ter 16 CTOs de 1 para 8 no meu ramal e completar os meus 128 clientes por porta-PON. Isso indiferente se for balanceado ou desbalanceado. Isso é uma coisa. Só que para isso ser verdade, eu preciso levar em consideração a minha potência e a minha banda. Esse é o ponto. Então, quantas caixas depende dessa combinação aqui. Tecnologia, capacidade máxima, potência, se eu tenho potência para isso, banda, o quanto de banda eu vou entregar, e CTO, se é CTO de 1 para 8 ou 1 para 16. Coloca tudo isso no balaio, faz o seu estudo aí, faz o seu cálculo de potência e você vai saber quantas CTOs você pode colocar ou não no seu ramal. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, depende muito dessas informações. Por isso é uma coisa importante, olha só, momento desabafo agora. Eu vejo muita gente falar assim, poxa, vou botar um laser C++ e eu posso perder 28 dB na minha rede. E o cara vai lá, faz uma espetagem porca, faz uma instalação porca, perde 28, de fato funciona e fica feliz. Só que isso não é bom. Poxa, eu posso perder 28, legal. Mas se ao invés de 28 eu perder 21, cara, que bom que é isso, eu perdi menos. Significa que o que eu fiz foi melhor, eu fiz melhor, eu entreguei algo melhor, a minha instalação foi melhor, os meus materiais são melhores. Então a chance de eu ter problema é muito menor. Se eu tenho uma grande atenuação na rede que não deveria existir, significa que tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada e está funcionando, não significa que vai funcionar por muito tempo. Pode ser que daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias, vai parar de funcionar. E geralmente, para de funcionar no feriado, de madrugada, quando está chovendo, quando você está de plantão, geralmente alguma coisa desse tipo de situação que geralmente a rede para. Então assim, desabafo, cara, faz o cálculo de potência.
Se pode perder no máximo 21, não passa de 21. Se pode perder no máximo 17, não passa de 17. Porque você fez o cálculo de potência e você calculou o pior caso. Se a sua rede ficar pior do que o pior caso, em algum momento, quando você estiver de plantão, a sua rede vai parar e você vai ter que resolver essa bronca lá. Então, esse foi o desabafo, tá, galera? RBR Silva, vamos lá, dúvida? Em uma rede para 128, balanceada, na zona rural, CTO de 1 para 8 e 1 para 16, quer dizer que a diferença de sinal nas caixas, quer dizer, o que dizer da diferença de sinal das caixas? Legal. Fica ruim para gerenciar ou não? Fica horrível para gerenciar, vamos lá. O que o RBR quis dizer é o seguinte, recapitulando, porque às vezes eu faço a leitura aqui e fica difícil de entender, tá? O que ele quer dizer é o seguinte, imagina o seguinte cenário, zona rural, rede balanceada, CTOs de 1 para 8 e CTOs de 1 para 16. Como que fica o sinal nisso, tá? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem um splitter de 1 para 8, que a gente tem um splitter de 1 para 8, 5, 6, 7, 8. E que nesse splitter de 1 para 8 eu tenho, por exemplo, uma caixa de 1 para 8 e uma caixa de 1 para 16. E outra de 1 para 8 e outra de 1 para 16. Tá? O que vai acontecer com o sinal dessa rede? Bom, o meu splitter de 1 para 8, ele pode atenuar no máximo 10.5 dB. O meu splitter aqui de 1 para 8, ele vai atenuar no máximo 10.5. O splitter de 1 para 16, ele vai atenuar no máximo 13.7 dB. Beleza. Então isso significa, a grosso modo, que a atenuação que eu tenho aqui, ela é de 21. 10,5, 10,5. Esquece fibra, esquece conector, é só para mostrar a lógica por trás disso. E a atenuação que eu tenho aqui é maior. Olha só, vou fazer de calculadora para não falar besteira, porque senão depois a galera vem comentar aí no vídeo, né? 10.5 mais 13.7. A atenuação que eu tenho aqui é de 24.2. 24.2 menos 21, existe uma diferença entre essas duas CTOs aqui, pode ter uma diferença com algo próximo a 3.2 dB. Então, se essa caixa aqui, por exemplo, estiver dando menos 17, essa caixa aqui poderia estar dando menos 20.2, menos 20.3, menos 20, existiria essa diferença, porque o sinal aqui, ele atenua mais do que aqui, não por problema, por característica da rede. Tá? Gerenciar uma rede assim, com 50 clientes, com 100, com 200, com 500 clientes é fácil, porque uma rede pequena, você conhece os clientes, você sabe a região que é, você lembra de cabeça como é os splitters, você lembra quando ativou, muitas vezes você vendeu, comprou, ativou o cliente, então você lembra como é fácil. Agora, quando a rede cresce, que você tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, a sua rede cresceu, começa a ficar muito ruim gerenciar. Porque, vamos lá, quando você olha os logs da OLT, você olha o relatório da OLT, você começa a enxergar todos os clientes que estão na porta POM. E aí você vai ter um cliente com menos 17, menos 18, menos 17.5, menos 16.9, e você entende que esses clientes estão todos em uma média de sinal aqui. Agora, se você tem um cliente, por exemplo, com menos 21, o outro com menos 22, esse cara com menos 21 e menos 22 dBm, será que ele está conectado em uma porta POM, em uma CTO, na verdade, que realmente está dando esse nível de sinal, e aí está certo? Ou será que esse cara aqui deveria ser menos 16, menos 17 e está dando menos 21, menos 22 porque está com problema? Se ele está dando menos 21, menos 22 porque está com problema, será que vai continuar funcionando assim? Ou será que no mês que vem você vai ter que ir lá porque o cliente parou propriamente dito? Então, quanto mais equilibrado for o nível de sinal, melhor para gerenciar. Você tem um controle da qualidade da rede. O que é uma alternativa para as redes balanceadas? Tá? Olha só, pega essa sacada aqui. Ó. Se a rede for balanceada, vou ter que desenhar de novo. Se a rede for balanceada,
você pode fazer o seguinte, vamos voltar para aquele exemplo, tá? A gente tem um splitter de 1:8, 8 saídas, e aí eu tinha aqui uma CTO de vou botar aqui 1:16, e vamos supor que eu tenho aqui 1:8, e vamos supor que eu tenho outra de 1:8 aqui, 8 e 8, tá? Esse exemplo aqui. A gente viu que pode ter uma diferença aqui de 3 dB entre a CTO de 1:16 e a CTO de 1:8, porque ambas passam pelo splitter de 1:8. Agora, se você pegar essa saída aqui, antes de colocar nesse splitter, você quebrar ela, essa fibra, botar um splitter de 1:2, iluminar esse splitter e dessa saída de 1:2 você iluminar o outro splitter, o que vai acontecer? O total aqui são 16. O splitter aqui de 1:2 ele vai atenuar 3 ponto alguma coisinha também. Então o nível de sinal que você vai ter aqui vai ser igual ao nível de sinal que você vai ter aqui, igual ao nível de sinal que você vai ter aqui também. Então se você puder fazer essa combinação, poxa, vou ter CTO de 1:8, bota 1:2 antes, pega de 2 em 2 para equilibrar o nível do sinal, beleza, ótimo, perfeito, porque aí você tem o controle do nível do sinal. E aí quando você olha a gerência lá do OLT, você vê todos os clientes com nível de sinal parecido, tá? Então assim, tem alguns macetezinhos que você pode fazer. No desbalanceado a mesma coisa. Eu fiz uma aula aqui sobre desbalanceado, colocando CTO de 1:4, de 1:8, de 1:16 no mesmo ramal e tendo o mesmo nível de sinal em todas as CTOs. É possível. É extremamente possível isso, tá? Galera perguntando aqui sobre o passaporte, os 6 cursos pelo preço de um. Eu não tenho todas as informações agora, tá? Não preparei todas as informações para a aula de hoje. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Mas, pelo que eu lembro aqui da sua pergunta, é 1 ano de acesso sim. Todas as nossas formações, elas são com 1 ano de acesso, tá? É 1 ano sim, que você tem acesso aos 6 cursos, tá? Mas isso é tema para a próxima aula, tá? A próxima aula a gente vai abrir detalhe por detalhe aqui, explicar bem sobre o passaporte para quem tá louco aí para uma formação, né? Para quem precisa aprender de tudo no provedor, que é o caso da grande maioria, tá aí uma oportunidade de 6 cursos pelo preço de 1, tá? Perdi aqui de novo, vamos lá. William perguntou o seguinte: qual tipo de curso devo ter para conseguir a liberação junto à concessionária de energia? Outra pergunta que eu escuto toda hora. Machado, qual curso eu tenho que fazer para aprovar projeto na concessionária? Bom, sempre quando a gente fala em aprovar projeto em algum lugar, a gente precisa perguntar para aquele lugar. Poxa, concessionária, o que eu tenho que ter para um projeto meu ser aprovado aí com você? Primeira coisa que você vai ter que ter é um projeto seguindo todas as normas da concessionária. O que são as normas? Quantidade de ocupante por poste, reserva no poste, reserva no vão no poste, se tem limitação de quantos clientes você pode atender com uma caixa de atendimento. Algumas concessionárias limitam no máximo 8 atendimentos por caixa, então você já sabe que você vai ter que usar CTO de 1:8. E o que a concessionária também vai ter que dizer para você é qual tipo de curso você tem, de certificado que você tem, para conseguir aprovar para ser o responsável pelo projeto. Algumas concessionárias exigem que você seja um engenheiro formado e que esteja cadastrado, tenha o seu CREA, que você fez lá o seu CREA. Para quê? Para você emitir um atestado de responsabilidade técnica, que é o ART. Então algumas concessionárias exigem que você seja um engenheiro para isso. Outras concessionárias eu já vi aceitar que seja um técnico que tenha o CREA também. Então alguns cursos técnicos você consegue também ter o seu número de CREA, emitir o seu número de CREA, e algumas concessionárias aceitam que você seja um técnico com CREA e aí você consiga emitir uma ART. Então qual ao certo você precisa? Você precisa questionar junto à concessionária que você vai trabalhar. Então tem concessionária em tudo que é canto do Brasil, concessionária diferente, então você vai ter que se informar com a concessionária sobre isso. Indiferente disso, o outro mundo é que você precisa conhecer sobre o dimensionamento de rede, o planejamento de rede. Então, você vai ter que estudar sobre como fazer o dimensionamento das redes FTTH, o planejamento de fibra, de caixa, de cálculo de potência, e depois você precisa dessa formação técnica ou superior como engenheiro para poder ter o seu CREA e então conseguir a aprovação do seu projeto junto à concessionária.
Vamos lá. Dúvida. Posso projetar a rede dividida para 256 e o sinal ficar entre menos 23.5 e menos 25 dB no cliente? Bom, indiferente da sequência do splitter, né, a gente tem que entender que quando a gente divide a rede para mais, a gente atenua mais. Cada divisão a mais na nossa rede a gente vai perder mais nível de sinal. E aí a gente vai chegar com um certo valorzinho lá no final. Para compensar essa divisão, a gente pode colocar mais potência na saída. E aí a gente pode dividir uma rede para 256. Pode. E é possível ter sinal para isso também. Só que a gente tem que cuidar duas coisas. Primeira coisa é a intensidade de sinal que chega lá para o cliente. E a segunda coisa é o quanto de sinal chega na OLT, que vem do cliente e chega na OLT. Vamos lá. Se o cliente ele tem uma ONU da classe B+, que é a grande maioria das ONUs, o pior sinal que pode chegar nesse cliente está aqui, ó. Está aqui na minha tabelinha. O pior sinal que pode chegar num cliente que tem uma ONU B+, é de menos 27 dBm. Então, se você chegar com menos 25, significa que você só tem 2 dB de margem de segurança. Qualquer coisinha errada que der na rede, você perdeu a margem de segurança e o sinal do cliente vai ficar pior do que menos 27 e vai começar a oscilar. Pode ter problemas de navegação e pode não funcionar também. Quando o laser da OLT, por exemplo, for um laser C+, vamos supor que você botou um laser C+, na OLT, mandando a mais 5 dBm positivo e está chegando menos 25 lá na casa do cliente, o sinal que sai do cliente, que vai para a OLT, o pior sinal que pode chegar está aqui, ó. Sensibilidade da OLT classe C+, sensibilidade OLT C+, menos 32. Então, se está chegando menos 25 no cliente, provavelmente está retornando do cliente para a OLT alguma coisa na casa dos menos 27, menos 28, menos 29 e o limite é menos 32. Então você tem que ficar esperto nesses dois níveis de sinal para você ter uma margem de segurança boa. Esse é o cuidado número 1. Cuidado número 2 é o seguinte, o fabricante desenvolveu para 128. E o que você acha que vai acontecer quando passar de 128? Pode ser que funcione, beleza, mas o sistema foi planejado para 128. Algum efeito colateral vai ter, eu tenho certeza, algum efeito colateral vai ter. E aí, vale a pena esse efeito colateral? Ou não vale a pena esse efeito colateral? E aí você consegue colocar aí no seu comparativo. Eu já vi provedores dividir a rede para 256, ativar clientes, e quando chegava no número lá, por exemplo, de 100 clientes, quando a porta tinha bastante cliente, divide, mexe nessa splitagem e transforma em remais de 128 ou transforma em remais de 64. Começa a andar para trás, digamos assim, desfazendo algumas splitagens para dividir a quantidade de splitagem para não ter problema com a tecnologia. De novo, não é porque algo está funcionando que vai funcionar por bastante tempo. Ah, Machado, mas o meu provedor tem 140 clientes numa porta-pão e está funcionando. Beleza, que bom que está funcionando, mas a gente não sabe por quanto tempo vai funcionar e a minha opinião é que não vale a pena correr esse risco. Bom, vamos para a próxima aqui. O Cláudio botou o seguinte, quando acaba a fitinha, está falando da canetinha aqui, tem como comprar só a fitinha ou tem que comprar a caneta nova? Cláudio, canetinha nova, isso aqui é barato, tá? Pô, 1000 limpezas, né? 1000 cliques a R$150, isso aqui é realmente muito barato e se tivesse como trocar a fitinha não vale a pena nem trocar a fitinha, tá? Essa aqui é a canetinha, mas existem outros tipos, tem o cassete também que você puxa uma alavanca e passa o conector. Antigamente eu tinha um quadradinho, tipo um cubo, que você colocava a canetinha nesse cubo e fazia um desenho lá no cubo para fazer a limpeza. Eu já tive também um outro modelo que era um quadradinho com várias posições e aí eu tinha que passar um pouquinho de álcool isopropílico nesse quadradinho e aí passar o conector nesse quadradinho que tinha um lencinho também, mas todos eles eram descartáveis. Quando terminava o papel em si você tinha que substituir, tá? Dúvida, existe algum estudo da degradação da rede com o longo dos anos? Bom, vamos lá.
As fibras em si, os conectores, isso acaba degradando pouco, né? O que mais degrada geralmente é esse cara aqui, o SFP. Bom, a gente está falando de um laser que fica mandando sinal. É uma luz, e essa luz com o tempo vai havendo um desgaste. É comum um SFP degradar em torno de 1 dB no primeiro ano de funcionamento. É comum, não é nem um bicho de 7 cabeças. Então pode ser que você comprou, está mandando a mais 5 e daqui a um ano vai mandar a mais 4. Isso é mais um motivo para você ter margem de segurança na sua rede de sinal, não deixar o sinal no limite. Então é comum no primeiro ano e depois estabilizar. Depois disso, o comum é estabilizar. Eu nunca encontrei um estudo aprofundado de cientistas, PhD, não sei o que, comparando milhares de redes e lasers para ter um resultado concreto, digamos assim. Mas o que eu vi de FTTH até hoje, em 10 anos de FTTH, quase 11, estou me sentindo velho agora, é essa degradação de 1 ano no primeiro ano e depois estabilizar. Tá? No meio do caminho tem alguns tropeços, aí pode ser que um splitter apresente problema, que uma fibra apresente uma atenuação, mas geralmente a atenuação dos passivos ela é menor do que essa atenuação de 1 dB no primeiro ano de funcionamento. Tá? De novo, não é uma regra, é o que eu já vi muito por aí. Tá? Dúvida: a diferença entre o sinal que chega na ONU e o sinal que chega na OLT pode influenciar na qualidade do sinal do cliente? A diferença ela não pode influenciar na qualidade, mas ter um nível de sinal ruim nos dois sentidos, ou em pelo menos um dos sentidos, pode influenciar sim. Por exemplo, vamos supor que lá no seu cliente está chegando um sinal de menos 24 dBm e a ONU do cliente é uma ONU B+. Então o sinal que poderia chegar no cliente, no pior dos casos, é menos 27. Você tem 3 dB de margem de segurança, tá ok, é para funcionar certinho. Agora imagina que você tem um laser C+, na OLT, que poderia chegar a um sinal de no máximo menos 32 dB, e está chegando desse cliente um sinal de menos 33. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que o sinal que chega no cliente, que você aferiu com o Power Meter, está ok e não deveria ter problema. Mas o sinal que está voltando do cliente para a OLT passou do limite e pode ser que a OLT está perdendo o sincronismo com a ONU. Então tem muita retransmissão, tem erros na porta PON de comunicação com aquela ONU. Então a conexão do cliente ela vai ser afetada. Eu já vi vários casos de poucos clientes numa porta PON e o cliente nem perceber que está falhando. É tão rápida a falha que o cliente nem percebe. Agora, quando essa porta tem lá 50, 60, 100 clientes, a porta não tem mais tempo para ficar retransmitindo toda hora para aquele cliente. E aí, aquele cliente começa a perceber falhas na comunicação. Então, para não ter falha, você tem que cuidar o nível de sinal dos dois lados. Tem que chegar ao nível de sinal certo no cliente e tem que chegar ao nível de sinal certo também retornando. Se tiver uma diferença maior do que o previsto, aí, que geralmente é 3 ou 4 dB, algum problema tem. Conector ruim, laser da ONU com problema, ONU com a portinha suja, às vezes você faz uma limpeza lá no cliente e volta o sinal certinho e fica ok na sua rede, tá? Então, esse é o cuidado ideal que você precisa ter, cuidar os dois níveis de sinal. O sinal que chega no cliente e o sinal que chega no OLT também de volta para não ter nenhum tipo de problema. Bom, vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente ler mais as últimas aqui. Comecei a cansar agora eu vi que são 9 horas. 2 horas já aqui falando, a garganta começou a sentir, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar algumas coisas para você, tenha conseguido ajudar você nessa aula aqui. Às vezes a gente acha que não tem dúvida, mas começa a ouvir a aula e começa a perceber, poxa, realmente como é que funciona quando acontece aquela determinada situação. Então por isso que eu estou tentando aqui esclarecer ao máximo, contextualizar, montar setup e tudo mais, tá? Vamos lá, mais uma dúvida aqui, ó. O que acontece se eu tiver muitos clientes com muito sinal, ou seja, com sinal ruim, e clientes com sinal bom? Vamos lá. Aquelas famosas portas que a gente tem clientes, por exemplo, com menos 16, menos 14, menos 27, menos 30, menos 21, enfim, você já entendeu que a gente tenha muita diferença de nível de sinal na porta.
Primeira informação muito importante é o seguinte, para gerenciar esse tipo de rede é um pepino. Porque quando você olha o relatório da Portapom, como saber se o cliente está com menos 21 deveria ser menos 16 e está com problema? Ou se o cliente com menos 14 está com um problema aqui, está faltando um splitter, tem alguma coisa errada também, ou se a medição está errada, se você não tem um padrão de nível de sinal da rede. Então o problema número 1 é o gerenciamento. Só que o gerenciamento ele é um problema que não afeta diretamente funcionar ou não funcionar. Ele vai afetar a sua operação, ele vai afetar o seu suporte, vai ficar mais difícil de entender, mais difícil de achar problema e por aí vai. Mas existe um negocinho, um outro problema, que está lá no ITU. Está lá no ITU, está lá na norma e é o que os fabricantes seguem na hora de fazer o dimensionamento das redes FTTH. O nome desse parâmetro é o Differential Loss Signal, Signal Loss, me fugiu agora o nome ao certo, mas essa norma, esse Differential Signal alguma coisa, diz que a maior diferença de nível de sinal entre o melhor sinal e o pior sinal de uma porta-PON não pode ser maior do que 15 dB. Ou seja, se você tiver um cliente com uma diferença maior de 15, por exemplo, cliente com menos 14 e cliente com menos 30, a gente está com mais do que 15 dB, a gente está fora da norma. Se está fora da norma, o fabricante não está preparado para suportar isso aqui. O chipset lá da OLT e da ONU não está preparado para lidar com essa diferença de sinal aqui, com essa diferença de intensidade de sinal. Então, pode ser que funcione no primeiro momento e depois pode ser que não funcione. Inclusive, eu já vi dar problema, eu já vi não funcionar por ter uma diferença maior do que 15 dB. Tá? Então é isso. Primeiro, o gerenciamento é pior e a gente também não precisa ter uma rede maluca, digamos assim, a gente pode equilibrar o nível de sinal. E segundo, por norma, não pode ter mais do que 15 dB de diferença. Muitas vezes, quando uma rede está com nível de sinal menos 15, menos 14, menos 30, menos 28, o problema, a origem do problema está lá no início mesmo. Projeto, falta de cálculo de potência, falta de tempo para fazer o dimensionamento, é aquela curva de aprendizado, poxa, o provedor está começando, está instalando fibra, está aprendendo ao mesmo tempo, e quando passa um ano, dois, a gente olha para trás e a gente vê uma rede com esse tipo de comportamento, com esse tipo de sinal. Eu entendo que isso aconteça, mas o meu papel aqui é explicar que não é o ideal, não é uma boa prática, é algo que pode dar problema, é algo que aumenta o custo operacional da rede. Então a minha dica é o seguinte, começa, agora que você já aprendeu como que faz, você sabe que não está legal e que poderia ser melhor, começa a fazer um estudo de modificação da rede. Começa a avaliar o que você tem que mudar, trocar um laser aqui, trocar um splitter lá, mudar o cascateamento de uma determinada rede, enfim, começa a fazer um trabalho aos poucos de melhoria na sua rede. Você não precisa esperar a rede parar para resolver um determinado problema. Então eu já visitei provedor, por exemplo, que não tinha material para construir rede, cheguei lá, a equipe do provedor estava pintando parede. Poxa, não bota a equipe para lavar carro, pintar a parede, revisar a ferramenta se não tem nada para fazer. Pega essa equipe e começa a fazer modificações na rede, dá uma tunada na rede, melhora a qualidade da rede antes que a rede pare. Muitas vezes a gente tem lá uma fibra que soltou de um suporte, um poste que foi trocado e está forçando o nosso cabo e a gente acaba não corrigindo isso e só percebe quando a rede para. Então, começa a trabalhar de forma proativa aí, que eu tenho certeza que é o ideal para todo mundo, que a rede não vai parar. Bom, galera, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o final aqui da aula de hoje, uma aula sem trajetória, uma aula com o objetivo único de tirar dúvidas, uma aula que ela é construída por você que estava participando ao vivo aqui, trazendo as suas dúvidas. 2 horas passaram voando aqui, passaram voando mesmo, eu percebi só agora que a garganta começou a falhar um pouquinho, começou a cansar. E eu queria pedir para você um último favor, que é o seguinte, selfie, aquela selfie. Faz aquela selfie esperta que ao invés de você ficar olhando o TikTok, ficar olhando dancinha, ficar olhando um monte de bobeira, um monte de besteira,
por aí nas redes sociais, você dedicou um tempinho para estudar. E se você aprendeu uma coisa aqui hoje, cara, eu fiquei feliz demais. Se você aprendeu uma coisa que amanhã você pode fazer diferente, cara, eu cheguei a me arrepiar aqui, ó, pena que não aparece na câmera. Eu fico feliz demais, porque o ideal, né, e o que eu levo, por exemplo, na minha vida, o Machado, vida pessoal do Machado, eu tenho uma meta de todo dia aprender uma coisa sobre projeto, sobre fibra, sobre provedor, sobre materiais. Meu objetivo é todo dia aprender uma coisa diferente. Então no dia a dia, quando daqui a pouco eu chego de noite e eu percebi que eu não aprendi nada naquele meu dia, cara, eu vou para o Google, eu vou para o YouTube, eu começo a pesquisar até encontrar uma coisa interessante que eu aprenda. E se eu aprendi uma coisa diferente por dia na minha área, na área que eu gosto, na área que eu trabalho, cara, qual que é a minha evolução de conhecimento em um ano, por exemplo? Em 2 anos? Em 3 anos? Então é aí que a gente começa a montar bagagem para crescer, conhecimento técnico para crescer. Ninguém cresce sem conhecimento técnico. Não é só batendo escada, suando na rua o dia inteiro que a gente cresce, a gente precisa de uma bagagem técnica também. Imagina que amanhã passa aí na sua frente uma oportunidade. Você está pronto para uma outra oportunidade? Você é um técnico e alguém acredita que você tenha que ser um supervisor. Você fica faceiro, poxa, supervisor. Mas você tem conhecimento para ser supervisor? Lembra que o supervisor tem que dar suporte para quem está em campo. Tem que ser o apoio para quem está em campo. Tem que resolver os problemas de quem está no campo e não consegue resolver os problemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Ninguém cresce sem conhecimento, sem estudar, sem se aperfeiçoar. A verdade é essa. E se por acaso caiu uma oportunidade do céu, mas ao longo do tempo essa empresa, o provedor percebeu que você não tem conhecimento para aguentar aquele cargo, sinto muito, mas da mesma velocidade que o cargo veio, o cargo vai embora, vão colocar outra pessoa, porque não adianta. Precisamos de bagagem, de conhecimento, de estudo, de aprender para crescer profissionalmente. Galera, valeu, obrigado a todo mundo que ficou até agora. Não esquece aquela selfiezinha que eu pedi para você, marcando a Fiber School. Marca lá o Marcelo Grando Machado também nas redes sociais, para eu conhecer, para eu saber quem é você. Você me conhece, poxa, eu queria conhecer cada um de vocês que está aqui. Beleza? Valeu, galera, boa noite a todos e a gente se vê na próxima semana, onde a gente vai falar sobre mercado, profissões, a gente vai falar sobre o passaporte da Fiber School. Vamos abrir aqui as formações da Fiber School para você entender onde se encaixa cada uma das nossas formações nesse nosso mercado maravilhoso de telecom, um mercado de provedores de internet. Valeu, galera, até a próxima!